Fala pessoal, beleza? Bom, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso treinamento de internas, volume 1. E nessa primeira aula eu vou passar o conteúdo do nosso treinamento, né? Como que ele vai ser dividido, qual a sequência correta de vocês assistirem às aulas para que tenha o máximo de aproveitamento, né? O aproveitamento da melhor maneira possível desse treinamento. Então, eu vou dividir o nosso treinamento em duas partes, em aulas teóricas e em aulas práticas. Na parte de aulas teóricas, é muito importante que vocês assistam, né, primeiro a parte teórica, para depois ir para a parte prática, para que vocês melhorem o conhecimento de vocês em certos pontos que vão ser muito necessários para que vocês, na parte prática, né, tenham um melhor aproveitamento do nosso treinamento. É muito importante, então, né, seguir essa sequência da maneira que eu vou passar, sem pular aulas, sem ir para uma aula, por exemplo, lá na frente de iluminação, antes de ter o conhecimento das outras etapas, tá? Lembrando sempre que não existe, por exemplo, uma configuração de render pronta que vai te dar a melhor qualidade, né, no seu trabalho. Existe todo um conjunto, né, de todas as etapas para que vocês consigam ter a qualidade, né, final da imagem da melhor maneira possível. Nosso treinamento é focado em imagens internas, né? Então, dentro dessas imagens, eu vou passar as configurações todas para que vocês entendam elas e saibam utilizar. Então, para que depois vocês peguem, por exemplo, uma modelagem que vocês tiverem feito e consigam passar todas as técnicas, né, que eu vou passar nesse treinamento para as modelagens de vocês e conseguir o mesmo resultado que a gente tem aqui, né? Então, vocês podem ter modelado no CAD, pode ter modelado no Max, pode ter modelado no SketchUp ou qualquer outro software, jogando depois ele para o 3D Max e trabalhando todas essas técnicas. Então é o seguinte, nas aulas teóricas, o que a gente vai ter? Eu fiz aqui um apanhado do meu treinamento completo com as aulas necessárias para que vocês consigam entender tudo que eu vou falar na parte prática, tá? Então, para que vocês tenham o conhecimento da teoria antes de partir para a prática. Então, dentro do 3ds Max, eu vou abordar tudo que é necessário, né, para a criação dessas imagens internas. Então, a gente vai ter uma aula sobre o Edit Poly, onde a gente vai aprender todos os parâmetros do Edit Poly, né, todas as funções de cada um desses parâmetros, para que quando vocês forem, né, ou utilizar a modelagem direto no Max, ou editar uma modelagem feita em outro software, que vocês tenham total conhecimento dessa ferramenta. Depois disso, a gente vai ter aulas e os exercícios sobre modelagens de móveis, né, que é muito importante que vocês saibam como fazer a modelagem de móveis e não só utilizar modelos prontos. Assim, vocês conseguem criar uma biblioteca personalizada e também, né, caso algum cliente venha pedir um móvel em específico que vocês não tenham, né, em biblioteca, pensando em imagem comercial, que vocês tenham total capacidade de fazer, né? Existe mais ou menos uma sequência lógica para a criação, né, desse tipo de objeto e geralmente a gente utiliza esse mesmo raciocínio para criar qualquer um deles. Depois a gente vai ter uma aula sobre modelagem de ambientes internos, onde eu vou explicar toda a sequência, né, para se criar um ambiente completo, com parede, com os móveis, né, que a gente já vai ter visto como fazer, parte de janelas, de piso, enfim, de tudo o que é necessário dentro de um ambiente interno. Depois a gente vai ter aula sobre o plugin Greeble, que é um plugin free, que a gente utiliza para fazer revestimento. Então, vários tipos de revestimento de parede, a gente pode utilizar ele para fazer essa criação. Uma aula sobre cloth, onde a gente vai aprender a fazer as simulações de tecidos no Max, né? Então a gente vai aprender a fazer travesseiro, vai aprender a fazer colchas, tapetes, cortinas, fazer simulações de animação com vento, né? Esse tipo de coisa. Tudo dentro do 3ds Max. E várias aulas do software Marvelous Designer, que é o software que a gente utiliza para fazer a criação de tecidos também. Então,
gente vai ter uma aula teórica explicando todos os parâmetros e depois vai ter várias aulas para cada tipo de objeto, né? Aprender a fazer travesseiro, aprender a fazer colcha, aprender a fazer cortina. Então, dessa maneira, vocês vão ter o conhecimento tanto no Cloth, do Max, quanto no Marvelous Designer para criar esse tipo de objeto. Dessa maneira, a gente fecha, então, as aulas necessárias, né, ou para aprimorar o conhecimento de vocês, né, para acrescentar um pouco mais sobre o que vocês já têm aí de conhecimento, ou para realmente trazer todo esse conhecimento para quem tiver o mínimo possível ou quase nada de conhecimento do Max. Feito isso, a gente vai passar para as aulas de V-Ray. Então, a gente vai ter 4 aulas sobre parâmetros de render. Então, nessas aulas, eu vou explicar todos os parâmetros da configuração do render. Dessa maneira, vocês vão aprender a otimizar o render, né, a ter mais qualidade e com um tempo menor. Vocês vão entender cada parâmetro para que serve. Então, qualquer problema que der no render de vocês, de alguma mancha, alguma coisa diferente, vocês vão saber aonde fazer a correção disso. Então, é muito importante ter o conhecimento, né, de todos os parâmetros do render para que vocês saibam resolver os problemas que aparecerem. Não adianta só pegar uma configuração pronta de render e jogar, né, porque funcionou na cena de tal pessoa, não vai funcionar na de vocês, né? Muitas pessoas procuram uma configuração de render perfeita, esse tipo de coisa, mas isso não existe, tá? O que existe é o conjunto, desde a modelagem, o render, a parte de iluminação, os materiais, a pós, o conhecimento de questões de fotografia, esse tipo de coisa. É isso que vai dar para vocês um render de alto nível, né? Não adianta pegar a configuração do artista mais famoso que tiver e jogar na cena de vocês, que praticamente não vai mudar nada. Então, muito importante conhecer todos os parâmetros do render. Depois a gente vai ter aulas sobre iluminação. Então, a gente vai ver a Very Light. Eu vou mostrar todos os parâmetros da Very Light, o que cada um faz, como utilizar ela, né? Fazer luzes de rebatimento, esse tipo de coisa. A V-Ray ES, onde a gente vai aprender a fazer os tipos de iluminação de dicróica, né, com marcações em paredes, com iluminações pontuais. E a V-Ray Sun, que é a luz do sol. Eu não costumo utilizar muito a V-Ray Sun em imagens internas, mas é uma maneira da gente ter aquela marcação do sol, né, e aprender todos os parâmetros, como que a gente vai fazer a configuração disso. Depois uma aula sobre fotografia. Seria uma aula teórica, né, onde eu explico todos os parâmetros das câmeras, como que é a relação entre cada um desses parâmetros para vocês conseguirem um controle de exposição legal na cena. Além disso, técnicas de fotografia, de enquadramento, de efeitos, né, depth of field, motion blur, e regras, né, de fotografia. Eu abordo várias regras para que vocês consigam colocar mais esse conhecimento, que é muito importante para que vocês consigam um render legal. Depois a aula sobre a Physical Camera, onde eu vou explicar todos os parâmetros da câmera, como fazer esses controles de exposição, como ter esses efeitos de depth of field, motion blur, enfim, ter todo o conhecimento da parte da câmera do V-Ray para que vocês possam fazer um controle de exposição, poder fazer o controle do branco na cena, que é muito importante. Então, são basicamente esses parâmetros. Depois, uma aula sobre o LWF, que é o Linear Workflow, onde a gente vai aprender a trabalhar com o Gamma 2.2, que é uma coisa muito importante, né, fazer esse tipo de configuração. E aí a gente pode trabalhar tanto com o Linear Multiply quanto com o Reinhardt. Então, como que a gente vai fazer, né, como que funciona esse processo do Linear Workflow para vocês aplicarem no trabalho de vocês. Depois a gente vai ter as aulas sobre os materiais do V-Ray. Então, eu vou explicar vários materiais do V-Ray, como configurar, como fazer, né, a setagem de cada um deles, a combinação de cada um deles. Então, é muito importante essa aula teórica. Muitas pessoas eu vejo, né, que postam assim, como fazer esse material, como fazer esse vidro, como fazer, enfim, qualquer tipo de material. Se vocês tiverem um conhecimento teórico, né, de cada um dos parâmetros dos materiais, fica muito mais fácil, porque aí vocês vão olhar o material,
vai ver, ele tem reflexo, ele tem um reflexo com glossiness, ele tem algumas manchas, ele tem, sei lá, qualquer coisa. Então, se vocês tiverem o conhecimento teórico, vocês vão saber como montar esse material para fazer ele. Mesma coisa vidro, né? Meu vidro é de tal jeito, meu vidro é verde, meu vidro tem a borda verde, como fazer isso? Então, vocês tendo esse conhecimento teórico dos materiais, vocês não vão precisar ficar buscando materiais prontos para utilizar, que muitas vezes vêm com configurações extremamente exageradas e acabam só pesando na cena de vocês, né? É uma coisa que acontece muito, dá erro no render, fechar o render, ficar 3 horas para fazer uma parte. Então, isso daí geralmente tem muito de material com setagem absurda, com subdivs absurdo, esse tipo de coisa. Então, vai ajudar muito vocês saberem como criar os materiais e o que cada um deles faz. Dessa maneira, vocês resolvem vários problemas na cena. Depois, uma aula sobre o plugin Floor Generator, que é para a gente fazer pisos, né? A gente pode tanto fazer piso cerâmico, ele é mais utilizado para fazer piso de madeira, mas a gente pode utilizar também para piso cerâmico. Então, dessa maneira, a gente fecha todo o conhecimento que a gente precisa ter da parte do V-Ray, para que vocês possam, né, agregar isso nas cenas de vocês. E, por fim, as aulas teóricas do Photoshop. Então, a pós-produção é muito importante na imagem. Né? Eu gosto, né, de fazer o render o mais certo possível e depois fazer os ajustes de Photoshop sem transformar demais a imagem. Eu gosto de ter o render já o mais bem feito possível para depois só dar uma calibrada na pós. Tem pessoas que fazem um render mais simples e depois transformam tudo na pós. É uma questão de gosto, né? Então, muitos esquecem que a pós é uma fase muito importante, né? Ficam ligados apenas no render e às vezes não tem nem o conhecimento do que a pós-produção pode fazer na imagem. Então, é uma coisa que a gente tem que investir também. Então, a gente vai aprender a criar textura seamless no Photoshop e no Pixplate, né? Que seria a textura sem emendas, né? Muitas vezes a gente pega uma textura de baixa qualidade, por exemplo, na internet para utilizar. É a única, às vezes, opção que a gente tem dessa textura. Então, a gente aplica, fica aquelas marcações, né? Fica tudo repetidinho, fica muito esquisito. Então, a gente vai aprender a criar essa textura com seamless, né? Sem repetições. E a gente vai aprender também a criar os canais, né? Que seria o canal de reflexo, o canal de glossiness, o canal de bump e o canal de displacement, para que vocês possam utilizar isso nas texturas lá quando for criar o material do V-Ray. Depois a gente vai ver uma aula de pós básica em ambientes internos. Nessa aula eu vou explicar, fazer, né, uma criação de uma pós básica com todas as correções e ajustes, né, já dá uma diferença bem grande na imagem. Depois uma aula utilizando os passes do V-Ray. Né? Então, quando a gente renderiza lá no V-Ray, a gente tem lá no Render Elements, adiciona os passes. Muitas pessoas não sabem como trabalhar esses passes, né? O que tem que ser feito em cada um deles. Então, nessa aula a gente vai ver todos os passes do V-Ray, né? O que cada um faz e focar nos que realmente a gente vai utilizar mais. Né? Existe uma sequência assim, de alguns que a gente mais vai utilizar. Então, a gente vai dar uma olhada como trabalhar cada um deles. Depois eu vou passar 2 plugins que eu costumo utilizar bastante, que é o Color Effects e o Magic Bullet Photolux. Né? São 2 plugins que vão dar um ganho legal na pós também de vocês. E depois uma aula de pós completa, no ambiente interno. Então aí eu faço toda a parte de ajustes, né, que seria a pós básica, a parte dos passes, a parte do Color Effects e a parte do Photolux, que são, né, que é a sequência que eu utilizo para fazer a pós. Existem milhares de opções para se fazer pós-produção, né? Eu vou passar nas que eu utilizo, mas a pós-produção é uma coisa meio pessoal, né? Cada um tem o seu toque de artista, a sua maneira de visualizar como quer a imagem final. Então, o importante é vocês terem um conhecimento teórico de tudo, para depois, né, vir a sensibilidade de cada um dos artistas, tal, para ver como vai ser feita essa pós-produção. Então, essa é a primeira parte do nosso treinamento, onde a gente vai ter as aulas teóricas
né? Muito importante vocês assistirem essas aulas antes de iniciar a parte prática, para moldar um pouco o conhecimento de vocês, acrescentar o conhecimento. Depois a gente vai começar a parte prática, onde a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, a parte da suíte. Então, essa suíte a gente vai trabalhar duas formas, né? A gente vai trabalhar a cena diurna e a cena noturna, vendo tudo aqui, né? No caso, a gente vai trabalhar com a modelagem pronta, tá? O foco dessa parte de internas é a parte de render avançado, né? Da parte de iluminação, de câmera, de render, de pós. Então, para que vocês possam continuar fazendo a modelagem da maneira que vocês fazem, né? Jogar lá para o Max e colocar todo esse conhecimento. Por isso que aquelas aulas teóricas são importantes. Então, a gente vai pensar nessa cena como uma cena simples, né? Como que a gente vai fazer para ter uma qualidade legal, né? De iluminação, de enquadramento, de câmera, tal, numa cena mais simples, né? Sem ter aquela cena cheia de objetos, que acaba facilitando um pouco, né, o resultado final, porque a gente consegue ter mais contraste, mais sombra, mais objetos compondo a cena, né? Então, a gente vê muitas cenas com um realismo muito grande, com coisas simples. Então, a ideia dessa cena da suíte é mostrar como vocês podem conseguir uma imagem de alto nível sem ter uma cena lotada de coisas, né? Apenas com essa abertura lateral, como fazer o comportamento da luz, como fazer a interação do background com a cena e ter, né, o máximo de qualidade aí na imagem de vocês. Então a gente vai ter, na cena diurna, então eu vou passar todas as configurações, né, de render, de iluminação, de pós-produção, de câmera, materiais, e depois a gente vai passar para a nossa cena noturna, onde a gente vai ter, né, a parte de materiais vai continuar a mesma coisa. O que a gente vai trabalhar aqui de diferente é a câmera, a iluminação, né, como que a gente faz uma iluminação noturna, quais são a maneira, né, de se criar essa iluminação, qual que é o raciocínio que a gente tem que ter, o que a gente tem que abordar para conseguir uma iluminação noturna. Pensando mais no noturno mesmo, tá? E não naquelas cenas mais azuladas, né, azul com laranja, que é o que a gente mais costuma ver. Aqui seria um caso mesmo de cena noturna e não final de tarde. E a pós-produção, né, o que a gente vai fazer a mais para conseguir ter um resultado de cena noturna. Então essa daí seria a nossa primeira cena, onde a gente vai trabalhar duas cenas, né? A diurna e a noturna. Depois a gente vai passar para a cena da cozinha. Então, qual que é a minha ideia nessa cena? Minha ideia nessa cena é tipo de imagem para catálogo, né? Muitas lojas de móveis, empresas, né, que trabalham com móveis, têm hoje em dia feito o catálogo em 3D, né? Tanto para site quanto para folder. Então, é um nicho de mercado aí que vocês podem, né, também entrar criando cenas para esse tipo de cliente. Então, como que a gente vai fazer, né, a iluminação, quais são os truques, né, as coisas assim que esse tipo de cliente mais se importa na hora de fazer esse tipo de imagem. Então, a gente vai trabalhar com duas imagens aqui, né? Geralmente, esse tipo de imagem se faz mais diurna mesmo, né, para que possa ficar mais marcado. O que importa aqui é a venda do móvel, no caso, né, e não móvel mais escuro com iluminação, tal, esse tipo de coisa. Pelo menos de todas as imagens que eu fiz para catálogo de empresas de imóveis, foi-se abordado mais a cena diurna mesmo. Então a gente vai trabalhar com a cena diurna e a gente vai trabalhar com um close com o depth of field. Então aqui a gente vai aprender tanto a fazer esse depth of field no max, como a fazer ele na pós. No caso dessa imagem aqui, ele foi feito na pós. É muito importante eu dizer que as aulas teóricas elas estão na versão do Max 2012 e com o V-Ray 2.4. Tá? Todas as aulas teóricas estão nessa sequência. E nas aulas práticas a gente vai utilizar o Max 2014 e o V-Ray 3.2. Então dessa maneira a gente vê
né, nos dois V-Rays, né, as diferenças que tem entre eles, o que a gente vai trabalhar de diferente. E no Max também a mesma coisa. Né? Uma das coisas que mudou e que às vezes pode ter complicado um pouco para algumas pessoas é o lance do Depth of Field. Né? Como fazer isso no V-Ray do 3.0 para cima, já que a gente não tem subdivs. Então tudo isso vai ser abordado. E assim é legal, porque quem trabalha com o Max 2012 tem todo o conhecimento ali no Max 2012 e no 2000 e na parte prática vai continuar utilizando aquilo. Quem já trabalha com o V-Ray 3.0 vai acrescentar, né, às vezes um lugar diferente que está alguma coisa, uma configuração que está em um lugar diferente. Então, dessa maneira, eu consigo abordar as duas etapas aí. Então, outra imagem bastante utilizada também, né, o lance do foco, do desfoque, né, da imagem. Então, a gente vai aprender a fazer isso daí das duas maneiras. Depois, a gente vai partir para a imagem de uma sala. Então, aqui a gente está pensando em imagem voltada para o lado comercial mesmo, né? Uma das imagens mais feitas aí em qualquer empreendimento é a imagem da sala, né, para venda de empreendimentos. Então a gente vai ver todas as configurações aí para se ter uma imagem de alto nível para esse tipo de cliente. Então, tanto na parte de urna, a gente vai ver aqui alguns materiais pontuais, algumas coisas a mais, né? A gente vai ter a cena noturna dela, né? Verificar certinho, tipo, como fazer essa iluminação, quais são os critérios, quais são os parâmetros que a gente utiliza para ter uma iluminação noturna bacana. E a gente vai ter também uma imagem com Depth of Field, né? Aqui também foi feito na pós, tá? Com um canal do Z-Depth, do V-Ray, mas a gente pode e vai também trabalhar direto do Max para ver como que fica essa imagem, né? Esse tipo de efeito feito lá no Max. Então, basicamente, o nosso treinamento é isso daí, né? A parte teórica e a parte prática em cima de cada uma das cenas. Então, lembrando que a gente tem o nosso grupo de estudos, né? Todos os testes, todas as dúvidas, né? Vocês podem postar nesse grupo de estudos, né? Todos os alunos participando e evoluindo junto, né? A ideia sempre dos treinamentos da Domain é que todos os alunos estejam juntos, né? Nessa caminhada para conseguir atingir o objetivo, que é fazer imagens de alto nível. Então, todo mundo se ajudando. Fora isso, podem sempre contar comigo, o meu suporte, né? Eu sempre vou ajudar, lembrando que não existe limite de suporte, né? Meu suporte é infinito, vamos dizer. A gente faz amigos nesse treinamento e realmente a minha ideia é contribuir para a evolução de cada um, né? Enquanto vocês precisarem. Tá joia? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar as aulas teóricas, né? Eu quero que todos estudem essas aulas. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo, posta no grupo de estudos e vamos evoluir toda essa parte de conceito, para que depois a gente possa entrar na prática realmente já com conhecimento das coisas, né? E poder aplicar da melhor maneira isso daí. Uma coisa importante é vocês pegarem o conhecimento que tiver da aula prática e tentar colocar isso numa cena de vocês, né? Para ao mesmo tempo que vocês fizerem os exercícios do treinamento, fazer alguma coisa também pessoal para que vocês possam ter as dúvidas, para que possa, né, a gente possa trabalhar e moldar isso daí para que vocês tenham a melhor qualidade possível no trabalho. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau.